Olá, eu sou a Camila Camasmi, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Olá, eu sou a Camila Camasmi e o nosso convidado é o advogado criminalista especialista em defesa do Tribunal do Júri. Ele é polêmico, fala o que pensa e não se intimida com críticas. Seus posts provocam e questionam e às vezes incomodam, exatamente como ele quer. Hoje ele fala com a gente sem filtro. Eu estou aqui com o doutor André. Olá, doutor André. Olá, Camila, tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer hoje um bate-papo completamente diferente, um podcast completamente diferente. Por quê? Porque eu estou aqui com uma pessoa bem polêmica na minha frente. Nos conhecemos de uma maneira bem legal, bem interessante, que me fez querer te conhecer de verdade, assim, frente a frente. O Ricardo Caires, aqui, o perito, quando ele ficou sabendo do que estava acontecendo, ele falou, ele é uma pessoa incrível, ele é uma pessoa que, você precisa conhecer ele. Eu falei, então vamos lá, vamos fazer esse convite, vamos conhecer o doutor André. Para começar o podcast, eu vou colocar uma fotinho, só para iniciar aqui, para vocês entenderem um pouquinho como a gente se conheceu. E o doutor vai fazer os comentários e assim a gente vai decorrer o nosso bate-papo. E aí, Lucas? Deixa só na tela grande. Não, a outra fotinho. Isso. Então, foi assim o nosso primeiro contato, eu com o doutor André. E aí, doutor André, quando eu te convidei, você não se assustou? Não, de forma alguma. Aproveitando aqui, obrigado pelo convite. Falar do Ricardo. O Ricardo é um grande amigo, grande parceiro. A gente se conheceu também, já tem bastante tempo. Então, um amigo fala bem de amigo, né? E sim, essa foto aí trouxe bastante comentários, né? Muita gente falando, mas ao que parece, as pessoas, Camila, não conseguem compreender o que a gente fala. Primeiro, eu entendo que as pessoas devem conhecer quem está falando para poder tirar ali as suas conclusões. Nesse caso aqui, eu me recordo muito bem que eu falei, olha, cuidado com o que a mídia fala, porque a mídia quer vender notícia, e isso é bem verdade, nós sabemos disso. Eu sou advogado criminalista, então eu tenho um olhar, uma visão completamente diferente das pessoas. E eu não faço comentários aleatórios. Eu faço eles sempre à luz da minha experiência e do que diz a legislação. Nós temos uma legislação que ela fala o seguinte, uma pessoa só pode ser considerada culpada depois do trânsito em julgado de uma decisão condenatória. E quando que isso ocorre? Quando a pessoa exercita o seu direito à ampla defesa, no caso do plenário do júri, da sua amplitude de defesa, consegue trazer aos autos todas as provas que o beneficiam e a acusação, no caso, as provas que demonstram que a pessoa de fato cometeu o crime. A população hoje em dia assiste uma notícia e os meios, né, midiáticos, sejam na televisão ou seja na internet, já taxam a pessoa como culpada, como nesse caso aqui. Nós sabemos se de fato essa senhora e esse rapaz envenenaram a moça? Eu não tenho essa certeza. O que eu tenho é uma notícia que foi veiculada pela imprensa. E aí quando se coloca ali, a pessoa está presa, acha que ela já é culpada. Quantos e quantos casos, Camila, que a gente vê, principalmente esses jornais sensacionalistas, que apontam a pessoa como verdadeiro culpado e ao final a pessoa é inocentada. Ou porque, de fato, trouxeram provas suficientes para demonstrar que a pessoa não cometeu o crime, ou que não há provas suficientes a demonstrar que a pessoa cometeu o crime. Nesse post, foi um dos posts, assim, porque esse caso foi muito comentado, né? Sim. Comenta para mim, senão eu não enxergo, Lucas. Você escreveu simplesmente assim, exatamente isso que o doutor falou. A imprensa, a mídia social que condena. Eu me sentia, confesso, eu falei, caramba, o cara tá falando que eu tô condenando. Eu fui ler, e aí, mas eu entendi, obviamente, é exatamente isso. As pessoas já saem condenando, realmente concordo. E aí virou uma bomba.
né, virou uma bomba. E eu gostei porque você não se intimidou mesmo. As pessoas foi ali atacando e todo mundo, Camila, bloqueia ele. E eu fiquei assim, cara, eu não vou bloquear. Primeiro que eu gosto dos conteúdos que o doutor posta. Eu falei, Obrigado. cara, eu vou bloquear ele, eu vou ficar sem os conteúdos dele. Aí foi quando eu falei com o Ricardo, falei, Ricardo, o que você acha que eu devo fazer, né? Aí ele falou, mas é meu amigo. Ele falou, não faz isso não, ele é gente boa pra caramba. E enfim, então foi assim que a gente teve o nosso primeiro contato. Eu falei, ele não vai aceitar participar do podcast, mas agradeço. Então, realmente, para quem comentou, pediu para que eu bloqueasse o doutor André, essa é a questão. Ele simplesmente ali colocou a opinião dele, que é real. Que é real. Profissional. E ainda digo mais, viu, para quem está nos ouvindo, ao final do processo, que seja, né, garantido toda a defesa, né, da mãe, né, do rapaz e do rapaz aí, e ao final for constatado que de fato eles cometeram um crime, que sejam condenados e que cumpram a pena. Só que a gente não pode condenar a pessoa antes. Vejam casos aí, diversos casos na mídia. Daniel Alves, toda a mídia condenou o rapaz. Mas tem muita gente ainda que acha que ele cometeu o ilícito. Só que se a gente vai analisar as questões em que ocorreram o processo, a fala da moça, a gente vê que não tem tanta certeza assim. E aí o que acontece? A gente não pode, de antemão, com base somente numa notícia veiculada na imprensa ou nas mídias sociais, falar que a pessoa tem que estar preso, porque é que a gente sempre diz, a lei que não protege o meu inimigo também não me protege. Exatamente. Nós temos que ter a clara noção que hoje pode ser alguém que nós não conhecemos, que está sendo ali achincalhado, que está sendo apontado na mídia como um criminoso, só que amanhã pode ser nós. Pode ser um ente querido nosso. E aí eu pergunto, aquele que vem falar, né, dos meus posts, se você for acusado, você quer que toda a imprensa, todo mundo fale que você é culpado, sem que você, antes disso, traga ali a sua versão para os autos, para falar, olha, não é bem assim que está sendo veiculado. E foi um aprendizado para mim, porque aí eu realmente, porque quem escreve sou eu mesma, né? Uhum. Então, na hora que eu tô lá redigindo, hoje eu já coloco de uma maneira diferente, que realmente, quando você vai ler ali, já tá realmente acusando, né? Sim. Então, já até peço desculpa a todos, inclusive ao doutor, que eu acabei até comentando lá depois. Desculpas aceitas. Somos amigos. Estamos na paz. Agora sim vai começar as apresentações. Legal. Coloca aquela foto lá, Lucas, dele. Então, quem é essa pessoa? Por favor. André Nino, um advogado que em quase 2 décadas de atuação exclusivamente na área criminal, ainda é aquele sonhador, aquele jovem garoto que quando ingressou na faculdade para estudar direito, tinha uma visão de que o direito ainda era aquele sonho de pessoas que buscam a liberdade, que buscam de fato promover o direito daquele que busca a justiça, né? Então esse jovem senhor ainda está travestido daquele jovem ideário ainda, que sonha o olho em até se tornar, brilha. de verdade, porque é a minha paixão. Eu acredito a mim uma advocacia 24 horas, eu vivo e respiro a advocacia criminal, não atuo em nenhuma outra área que não seja a advocacia criminal e cavalgo o sonho de ser e de estar sempre promovendo a justiça e defendendo aquele que me procura com a mesma paixão de quando eu iniciei há quase 20 anos atrás na advocacia criminal. Nossa, olha, ele ficou até com os olhos brilhando e eu, parabéns. Eu vou mudar completamente agora o foco devido o que você está aí relatando sobre quem é essa pessoa aqui da foto. Tem advogados criminalistas que acabam indo, às vezes, para a parte da acusação, que é o assistente, né, de acusação. Você já participou nesse cenário? Nunca fui assistente da acusação. Então, eu quero dar uma passeada por esse caminho. Tem advogados criminalistas que passeia pelos dois lados. Como que você vê uma situação como essa? Olha, eu não vejo com maus olhos, mesmo porque também, quando o advogado ele está como assistente da acusação, ele também está defendendo o direito daquele que o constitui.
principalmente no tribunal do júri, é uma pessoa que que teve a sua vida ali ceifada, em muitos casos, ou que tentado, né? E que, além da acusação que é feita pelo promotor de justiça, a família entende que deve ter uma maior tecnicidade para poder buscar a condenação daquele que cometeu o ilícito. Então eu não vejo de forma nenhuma que seja um mau caminho para o advogado. Mas quando eles estão no outro papel, aí eu vou falar uma visão de estudante, tá? É minha visão particular. Eu vejo que quando tem alguns, não são todos, mas alguns advogados que estão nesse papel, eles falam de uma maneira contra a defesa tão cruel que eu fico, na minha visão, é muito contraditório. Porque eu acho que às vezes acaba esse respeito. Se você tá ali do outro lado e você tá defendendo com tanto... O doutor Aquino se emocionou para falar. A gente vê amor, a gente vê que realmente você nasceu para isso. Amém. Mas aí quando você vai para o outro lado, isso é deixado de lado e você começa a chimpalhar assim, a pessoa, o outro profissional. Eu vejo uma bipolaridade assim gigantesca, uma falta de respeito, de empatia, literalmente, por algo que você também exerce. Então, assim, por isso que eu não consigo entender como que você anda, não doutor, que você falou que não, mas esses profissionais que andam nesses dois caminhos, eu acho tão contraditório. Veja, Camila, eu nunca fui contratado para atuar como assistente da acusação. Faria a acusação? Sim, porque se eu analisar o caso e ver que merece uma atenção maior de um profissional, não teria problema nenhum, não recusaria o caso. Mas dá para ser feito isso com educação. Você não precisa atacar o advogado. Da mesma forma que eu não ataco o membro do Ministério Público e nunca ataquei nenhum advogado que atuou na assistência da acusação. Eu faço a defesa. Eu não preciso atacar a pessoa em si. Como se diz, né? Melhor, não, você não precisa gritar, você não precisa aumentar a sua voz, você precisa melhorar os seus argumentos. O que eu tenho é argumentos. Oratória tem que ser... O que eu tenho é argumentos. Oratória também, eu acredito que eu tenho uma boa oratória para poder estar explicando para os jurados o que é a minha tese de defesa quando eu estou na defesa de um cliente meu. Por mais que eu não tenho ainda a noção desse universo, por mais que eu esteja finalizando, eu estou longe de estar dentro desse universo, porque a faculdade ela não ensina a realidade, né? Absolutamente em nada, eu tenho essa ciência. Mas isso é uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida, como assim? O cara tá lá, ele fala brilhantemente quando ele tá na defesa, mas quando ele tá como assistente de acusação, ele fala tão mal da defesa que eu falo, cara, mas ontem ele tava do outro lado. Então, isso para mim é muito contraditório, muito. O que eu penso é que o advogado tem que ter técnica, única e exclusivamente isso. Se você tem técnica, você não precisa atacar o seu adversário. Perfeito. Depois dessa, vamos para outra foto, porque foi perfeito. Qual a outra fotinho? Essa. Meninos no início da carreira querendo ensinar meninos no início da carreira a fazer júri. Estão ganhando dinheiro iludindo os neófitos. E aí, doutor? Essa postagem minha também aí, bastante gente comentou, ligou para mim. E aqui é o seguinte, nós temos hoje o boom da internet, principalmente depois da pandemia, onde que todo mundo ficava em casa e todo mundo virou expert em comentar absolutamente tudo. E o que eu tenho visto, Camila? Aqui não é uma crítica, tá? Eu acredito assim, todo mundo tem que passar ali o seu ensinamento, sem achincalhar o seu colega que também está na mesma estrutura. Eu não tenho curso nenhum. Eu tenho meu curso montado, mas o meu curso ele é um curso presencial. Estou lançando agora uma mentoria individual, uma mentoria que não é aberta para todo mundo, é 3 vagas, não é para eu fazer dinheiro. 2 agora, né? É para trazer... Eu vou ter que me inscrever, 2 então, agora. E é uma mentoria que assim, a pessoa vai trabalhar conosco dentro de um processo real e vai atuar no júri junto conosco. Então não é nada para eu fazer assim, para falar assim, eu vou fazer aquele funil de venda, 50 mil pessoas, vendo para 100, para 200, para fazer dinheiro. Não é. Então o que eu tenho visto muito hoje são muitos garotos que têm um grande potencial,
têm um conhecimento, a gente não pode falar que não tem, mas que estão conduzindo outros que também estão no começo da carreira. E eu tinha um professor que ele falava o seguinte para mim, ele falava: André, para você começar a ficar bom, é no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos para você começar a ficar bom em alguma coisa. E outra, não adianta você querer fazer tudo, porque você não vai ser bom em nada. Então, eu sou advogado criminalista, atuo na área criminal com foco no plenário do júri. Então, eu tenho as minhas especializações, tenho a minha expertise. Então, eu tenho visto muito isso. E a minha crítica, se é que eu posso falar que é uma crítica, é que eu tenho visto muitos jovens advogados fazendo micagem no júri. Como se fosse um circo, né? Exatamente. Como se fosse O plenário do júri, gente, é o seguinte, a gente sabe, tá lá na Constituição Federal, garante-se a amplitude de defesa, artigo 5º, inciso 38, a linha A da Constituição Federal. Amplitude de defesa. Não quer dizer que você vai ter que ficar lá dando cambalhota, que é o que mais tem. tocando gaita, tocando violão. É o que mais tem. Tem que tomar cuidado, a gente tem que ver assim, olha, é uma solenidade, eu estudei os grandes tribunos do júri. Tem grandes tribunos do júri hoje na atualidade. De vidas ali, né? Exatamente. É uma coisa séria, não é para você ir lá e fazer um circo. Pois é. É o que mais tem. Aí o que a gente vê hoje? A gente vê uma garotada, né? Que não tô aqui para criticar ninguém, cada um faz o seu trabalho, tem espaço para todo mundo, entendeu? Só que assim, estão conduzindo novos advogados, eles são novos advogados, estão conduzindo novos advogados num cenário que é totalmente diferente, porque não basta você falar que você atua na área criminal se você nunca fez um plenário do júri. O júri é diferente. Tanto é que tem muitos advogados que falam que são advogados criminalistas, mas já falam logo, olha, o plenário eu não faço porque é diferente. Precisa ter uma maior expertise. E aí, é exatamente esse post, eu vejo aí garotos ensinando garotos a fazer coisas que eles estão aprendendo ainda. Eu adorei quando eu vi esse post. Falei, não, vamos comentar sobre esse post. Coloca o outro para nós, os Lucas. Nós vamos fazendo comentários e depois a gente vai... Perfeito. Você quer ser modelo também, né, doutor? A gente pode dar um de modelo aí. Eu tirei 2.357 fotos, aí uma ficou boa. Aí eu falei, cara, vou usar só essa. O cara que não nasce bonito, ele tem que escolher uma foto, né? Pelo menos. Na vida inteira, se não tirar uma foto bonita, pelo amor de Deus, né? Aí eu só escolho essa daí, que foi a que eu fiquei um tanto melhor. Ninguém é bom naquilo que faz pouco, aí você tirou muita foto. Pois é. Meu cliente contando o causo dele e eu contente por não correr esse risco, já que não tenho nenhum relacionamento. Eu lembro que foi um vídeo, foi um áudio que estava junto com essa foto, eu não me recordo muito bem, mas eu lembro que estava falando sobre questão de relacionamento, de problema com relacionamento. E hoje em dia a gente vive um grande problema, e aqui não estou nem falando, aqui a gente está saindo um pouco aqui da seara criminal, estamos num bate-papo aqui. Hoje vai ser um bate-papo. Só faltou a cerveja aqui e o tira-gosto, para ficar mais informal ainda, né? Calma que daqui a pouco, quem sabe na próxima. Na próxima, né? Aí aqui é o seguinte, hoje a gente vê, infelizmente, a sociedade supervalorizando demais o ser humano. Por quê? Porque a gente tem diferentemente de antigamente, a gente tem uma gama muito grande de escolhas. Hoje a gente abre a internet, entra ali no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, qualquer rede social aí, a gente tem um cardápio à sua disposição. Então, muitos relacionamentos hoje aí estão fadados ao insucesso, porque o primeiro problema que você tem no relacionamento, o que você faz? Você troca. Inclusive tem aquela frasezinha que fala o seguinte, né? O seu carro, quando acabar a gasolina, você troca o carro, você enche o tanque, né? Então, eu lembro que esse post aí eu fiz em cima de um vídeo, foi de um áudio, alguma coisa assim, alguém reclamando do relacionamento, e eu falando assim, eu como eu sou solteiro, né? Eu sou divorciado, e faz tempo, pai solo, pai do Guilherme, cuido do meu filho sozinho. Como que é ser pai solo? Cara, é muito bacana, porque assim, é um menino... você é mãe solo? Aí, ó, legal. Como que é? Você é vítima de alguma coisa? Sou vítima de um carinho enorme do meu filho. Eu falo o seguinte, vamos entrar em outra polêmica. Hoje eu serei cancelado por conta... Eu também, esse é o problema. Por conta desse podcast aqui, né? Veja só, eu vejo
muitas mulheres, principalmente, né, que são mães solos. A gente sabe da dificuldade que tem. Eu vivo na carne, né, a dificuldade de cuidar de um adolescente hoje. Meu filho tá com 14 anos, ele mora comigo, só nós dois juntos, desde os 8 anos. Né, tem 6 anos que eu estou divorciado e cuido dele sozinho. O que eu penso? Gente, a gente tem que adequar. Você quer o bônus? Você tem que suportar o ônus. É isso. Cara, não é fácil para a mulher, não é fácil para o homem. Não é fácil para ninguém, não é fácil para a criança também. E digo mais, e se fosse o casal também não seria fácil. Não seria fácil. Não seria fácil, a gente tem que abrir mão. Eu abro mão de relacionamentos, eu abro mão de viagens, eu abro mão de sair de vez em quando para tomar uma cerveja. Hoje nem tanto, porque meu filho já tá com 14 anos, ele já consegue se virar sozinho. Mas à época, ele era totalmente dependente de mim. O que eu fiz? Eu readequei toda a minha vida. Exatamente. Né? Readequei toda a minha vida, acabou. Eu tenho que ter ciência que é o seguinte, olha, eu tenho uma vida de uma criança, eu escolhi, né, estar com ele, quer dizer, não foi bem escolha, mas enfim, eu escolhi estar com ele porque eu falei, cara, eu sou pai de verdade, não sou, não sou, que nem minha mãe fala, né, minha mãe fala assim, você é pai, não palhaço, né, porque tem um monte de palhaço, o cara fazer filho aí e largar no mundo, cara, porra, é fácil pra caramba. E eu tenho uma visão, agora eu serei cancelado, agora é a polêmica do André. Eu penso o seguinte, Camila, com todo respeito às mulheres, mas no meu entendimento, seja menino ou seja menina, tem que ser criado pelo pai, pelo homem. Mas eu digo homem, não para os meninos. Meninos não. Meninos, a gente nem... Meninos é aquele tipo que não é nem menino, nem homem. Ele não sabe nem o que ele está fazendo aqui nessa existência, né? E infelizmente essa geração que está aqui é uma geração de fracos. Nossa, fracos. Fracos. E aí o que acontece? Nós homens... Um bando de meninos solto. Quando a gente cria um menino para ser homem, para ele entender que meu filho é o seguinte, meu filho... Lava louça comigo, arruma a casa junto comigo, eu ensino ele a fazer absolutamente tudo. Da mesma forma que minha mãe me ensinou. Eu tive uma grande mulher na minha vida que ensinou a gente a fazer absolutamente tudo e ser homem. Mas isso há um tempo atrás, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você fala pro menino arrumar o quarto dele, ele, aqui, quem manda? Como se o pai e a mãe fossem subversiente ao filho. Exatamente. O pai e a mãe aqui não tá aqui pra cuidar de ninguém, não. Ele tem que dar ali o básico, ensinar a se virar no mundo. Porque quando sair pra fora da casa, não vai tratar com o mesmo carinho, com o mesmo amor que é tratar dentro de casa. Então, o que eu penso? Meu pensamento é o seguinte... Tanto menino quanto menina tem que ser criado por homem. Por quê? O homem, quando ele cria o filho para ser provedor, para ser cuidador e protetor da família. Nossa, que não tem mais hoje. Não tem mais hoje. É pouco, é raro. E quando ele cria a menina, a menina vai ter um espelho e vai falar assim, cara, eu nunca vou aceitar um homem menos do que o meu pai. Então, quando ele tem esse problema, tipo... Porque eu sou menina e eu tô à procura de um igual ao meu pai, eu acho que eu vou ficar a vida inteira. E é difícil. Não existe hoje. Exatamente. Não então, existe. Quando a menina ela é criada por um homem de verdade, ela não vai aceitar esses trastes. E aí a gente não vai ver também, Camila, um tanto de mulher reclamando. Aí você vê mãe solo. Pois é. Porque você não encontra uma pessoa, um homem, entendeu? Você não encontra. Por isso que eu falo. Tá aí... E a culpa é da mãe, mais do que do pai. Pois aí porque a mãe hoje em dia... Eu tô com você cancelado. Você vai acabar com o meu podcast, doutor André. Seremos nós dois. Eu tô vendo aqui... Acabar com o meu podcast. Vão excluir o meu Instagram e o seu podcast aqui. Mas eu sou assim. Você falou que eu podia falar o que eu quisesse. Eu tenho 3 filhos homens. Certo. Eu tenho um de 20 anos, que tá no exército. Eu tenho um filho de 14 e tenho um filho de 7. Eu falo que eu sou mãe solo, mas eu tenho pais presentes. Eles são pais, eu não posso falar mal deles. O que não foi bom para mim como meu marido, eu não posso passar isso. E nem sou vítima da sociedade, da situação e nada disso. O que não foi bom para mim como marido, legal. É maravilhoso para os meus filhos. Só que meus filhos, desde sempre, você falou de arrumar cama... Imagina, você vai arrumar sua cama, você vai arrumar seu quarto, você vai lavar a louça, porque eu chego do trabalho, eu chego cansada. Eu chego cansada do trabalho. Então, assim, eu não quero chegar na minha casa e ter louça na pia. Mas é menino. Que bom que ele é menino, porque ele vai saber escolher uma mulher.
É o meu pensamento. É o meu pensamento. Além do que também, Camila, o homem, o menino que ele é criado para ser homem de verdade, cuidar, fazer absolutamente tudo da casa, para casa e para a família dele, ele não fica dependente também de uma mulher, e ele também não vai aceitar qualquer mulher na vida dele. Eu, como eu disse, eu estou há 6 anos divorciado. Para eu ter um relacionamento hoje em dia, o que eu digo para todo mundo, porra, a mulher tem que ser muito mulher. Muito mulher. Entendeu? Por quê? Porque eu faço absolutamente tudo. Eu pago minhas contas, eu cuido do meu filho não precisa de Ou vem madrasta. para agregar de verdade. Exatamente. Meu filho não precisa de madrasta, meu filho não precisa de mulher para cuidar dele, eu não preciso de mulher para cuidar de mim na minha casa, eu sei fazer absolutamente tudo. Quem assistir meu Instagram lá vê que eu sou um cara que eu gosto muito de cozinhar. Então eu adoro cozinhar, então não preciso de mulher para cozinhar para mim, não preciso de mulher para limpar minha casa, tem uma moça que me ajuda lá, que né, limpa o grosso então lá você da não é bagunça. Vítima, né? Que vítima, eu sou um cara extremamente feliz, eu tenho um filho maravilhoso, um filho amoroso, que tá aprendendo a ser homem. Às vezes ele reclama, ai, pai, isso mas aqui. É normal, é né? normal, 14 anos. Aí eu falo pra ele, opa... Pré-adolescência é chato, né, você quer brincar e tudo, mas você tem que ajudar aqui, a casa é nossa, entendeu? Então, assim, eu não sou vítima de absolutamente nada. Eu também não sou vítima quando... nossa, mas você... Como que você faz? Trabalho como todo mundo trabalha. Eu não acho que filho tira... Põe a outra fotinho, Lucas. Não acho que filho tira oportunidades. Eu acho que, assim, realmente a gente deixa de fazer algumas coisas, mas eles completam em outras que a gente talvez nunca teria, que é o amor. O amor de um filho é sensacional. Vamos ver outra. Olha, doutor, se eu perder meu podcast, doutor. Não existe masculinidade tóxica. Olha aí, ó, já vamos inteirando aqui o assunto. Esse post aqui também, o que eu quero dizer com ele? Que praticamente eu acabei de dizer, quando a mulher, ela sabe, tem aquele espelho, ela sabe com quem que ela deve se envolver, não existe a masculinidade tóxica. Existe aí os meninos, aí tem esses caras aí que não né, tudo fraco, mas quando você tem o homem mesmo, que é o masculino, essa masculinidade ela nunca vai ser tóxica. Tem muita mulher hoje em dia que a gente vê assim falando assim, mas o cara é tóxico porque ele fala que não quer que eu saia com um decote, que eu saia com a roupa muito curta, que isso, que aquilo. Isso não é masculinidade tóxica, esse é o cara que tá cuidando. Por quê? A mulher ela tem que ter entendimento que ela pode matar o companheiro dela. E eu explico. Quando o cara fala assim, olha, amor, a gente vai sair, a gente vai num barzinho. Cara, quem não gosta de ir no barzinho, tomar uma cervejinha ali, comer um petisco, dançar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado e tal, enfim. O cara fala assim, olha, essa roupa está inadequada. O que acontece? Você é um macho tóxico, né? O meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Aí você sai, a mulher sai com esse tipo de roupa. Vai atrair olhares de outros homens. Pode arrumar uma confusão pro cara, o cara pode acabar sendo morto numa briga. Eu como mulher, eu não consigo entender, eu não consigo entender como que essas... as mulheres que usam esse tipo de roupa, a mulher pode, eu posso. Não é assim. Porque se você vai diante de um juiz, você tem que estar com uma roupa adequada. Uhum. Se você vai num casamento, você tem que estar com uma roupa adequada. Se você vai, deixa eu ver, na igreja, você tem que ter uma roupa adequada. Então, em todos os lugares. Agora, para acompanhar o seu marido e o seu namorado, você pode ir de qualquer jeito? Pois é. Então, essa frase, não acho isso justo. Ela define muito bem essa questão da masculinidade. Ser másculo, a mulher tem que entender o seguinte, olha, eu quero... toda mulher, né? A gente vê na choradeira danada hoje na internet. Eu quero um homem de verdade, eu quero um homem cuidador, um homem provedor. Seja uma mulher de verdade. Seja uma mulher de verdade. Porque mulher de verdade não é aquela que sai pelada na rua. Exatamente. E eu sou mulher e eu tenho o direito de falar... Eu tenho direito de falar, eu sou mulher. Você tem lugar de fala. Exatamente, eu sou mulher. E desculpa, legal se você quer usar a roupa que você quer, você quer colocar os seus peitão pra fora, você quer deixar a polpa da sua bunda aparecendo, legal. Só que o seu respeito, ele, mas você não pode me julgar pela minha roupa. Amor... E não é só isso, viu, Camila? Não é assim. E eu não falo só questão de roupa, tá? Eu falo o seguinte, olha, a mulher que decide que está interessada em ter um relacionamento... ela tem que cuidar. Aí o homem chegar e falar assim, olha, eu não quero que você tenha amizade com homens. Mas aí é masculinidade tóxica. Cara, qual que é a probabilidade de você... Mas você quer que ele se relacione com um monte de mulher? Exatamente. É o contrário também. Assim, é uma troca. Já que a gente está falando desse assunto, os direitos iguais, se são iguais, são iguais. Exato. Eu quero ter relacionamento com um monte de homem. Legal. Mas eu não vou poder chiar
dele ter um relacionamento Exato, com um monte de mulher. mas na verdade, se for para ter esse tipo de relacionamento, é melhor não ter. É melhor não ter. É melhor não ter. Sabe por quê? Porque o que acontece? Se você tem muitas amigas, e se você é um cara legal, você é um cara bacana, você é um cara bonito, né? Geralmente a mulher vai se atrair. Ah, é sua amiga? Tá. A mulher, um pouco menos. Mas a mulher que tem amizades com homens, eu posso falar assim, que 99,99% dos amigos querem transar com a menina. Só se ela for feia, só se ela for laranja. Eu vou te falar uma coisa. Os amigos, né? Eu no meu antigo relacionamento, eu me afastei de todos os meus amigos. Todos. Todos. Porque tudo incomodava, então tá bom, eu me afastei. E fiquei amiga dos amigos dele. Mas foi eu terminar com ele. No meu ponto de vista, também é errado. Mas tudo deu em cima de você, não foi? Mas é isso. Os amigos. Aí eu falei, nossa, mas que legal, hein? Seus amigos são da hora. Não existe, no meu ponto de vista, tá? Pode me cancelar, pode falar que eu sou machista. Eu não sou machista, eu sou macho, é diferente. É diferente. Eu não sou feminista, eu sou mulher. É isso aí. Então, é feminina, né? Sou feminina. Você é feminina. Marido e mulher, namorado, namorada. Não existe amigo da mulher, não existe amiga da mulher, não existe amigo do homem, não existe amiga do homem. Existe amigos do casal. Acabou. Meu ex-marido casou com a minha melhor amiga. Não, tem que ser. Daí também não dá, né? Mas você vê como é que é o caso. Por isso que eu não acho que tem que ter muita amizade, entendeu? Casou com a minha melhor amiga. Porque assim, eu digo pra todo mundo, o pessoal fala assim, eu quero ter um relacionamento, você tá errado. Não, você não tem que querer ter um relacionamento, você tem que estar disposto a ter um relacionamento, e é completamente diferente. Estar disposto é o quê? É não estar disposto a ficar saindo pra balada. Balada não combina com relacionamento. Não é estar disposto a ter viagem só com a esposa, com a namorada. Assumir o relacionamento é estar disposto. E isso gera sacrifícios. Você vai se afastar de muita gente. Você vai ver a sua vida pro relacionamento. É isso, estar disposto. Quer, não quer, fica sozinho. Gente, hoje em dia, ninguém precisa atrapalhar a vida de ninguém. Hoje em dia, como eu disse agora há pouco, você abriu a internet, você tem um cardápio de homens bonitos e de mulheres bonitas. Hoje em dia tá tudo liberado, não tá? Então pra que você tem relacionamento? Agora, quando você está disposto a ter um relacionamento, aí é diferente. Aí é outra coisa. Então, você não vai falar que o seu namorado é tóxico, porque ele fala pra você que, olha, eu não quero você. Isso não é que a gente tá ignorando as pessoas que são, porque existe homens que não valem nada, existe mulheres que não valem nada, existe relacionamentos tóxicos, abusivos, e existe tudo isso. Sim. A gente tá falando de pessoas normais, né? Falando de pessoas normais. Que não é abusivo, que não é maluco, não é psicopata. Não. Estamos falando de pessoas normais, isso. É aquele tipo do cara que ele fala o seguinte, olha, hoje eu estou disposto a ter um relacionamento, eu sou um cara legal, sou um cara trabalhador, não fico pegando no pé de ninguém e tal, mas eu exijo da mulher esses predicados. E ele vai falar. E a mulher, ela vai fazer a mesma coisa. Por isso que eu disse, né? Se a mulher tem uma visão de um homem que foi um bom pai, um bom homem, um provedor, ela não vai aceitar menos do que aquilo. Se ela também não vê que o cara não é desse jeito, não preenche aqueles predicados, nem inicia um relacionamento. A gente acha que vai mudar os outros, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Outra imagem. Ninguém muda ninguém, exatamente. Fomos cancelados, doutor. Um gato que sonha e se tornar um leão precisa perder o apetite por ratos. Uau. Outra frase que eu trago aqui para dizer para as pessoas o seguinte, gente, você tem que sair do normal. Tudo é gerado na mente, a gente sabe, nós somos evangélicos, a gente sabe, a palavra tem poder, o pensamento gera poder. Então, se você quer se tornar um grande... Agora vamos voltar para o júri, vamos falar da advocacia. Se você quer se tornar um grande advogado, se você quer andar com os grandes, você precisa perder o apetite por pouco. Eu sei que pra gente todo início ele é difícil. Só que você tem que começar a gerar na sua mente o tipo de profissional que você quer ser. O tipo de clientela que você quer ter. Eu digo que eu analiso o processo e eu aceito ou não a causa. Eu aceito o cliente. O cliente me procura num primeiro momento porque ele tem uma indicação, ele viu o meu trabalho, alguém falou do jeito que eu sou. Ele entendeu que eu tenho a condição de defendê-lo e eu vou analisar o caso. E eu vou saber se eu vou querer esse cliente ou não. Eu não quero um cliente, por exemplo, que desconfie do meu trabalho.
Você pega todas as causas ou não? Nem todas. Nem Quais? todas. Não. Eu analiso primeiro o processo. Quais você jamais pegou ou pegaria? Então, se for caso de violência sexual, eu analiso muito bem e se a pessoa me convencer de que ela é inocente, eu assumo o caso. Do contrário, não. Eu acredito que, eu acho que é o único crime que eu falo assim, olha, de verdade não merece a minha atuação. Não merece. Outra imagem. Tira o S que ali, senão não enxergo. A essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta: sentar-se sobre o último degrau da escada, ao lado do acusado, quando todos o apontam. Essa frase é do livro do Carnelucci. Eu gosto muito, eu li o Carnelucci quando eu ainda estava nos bancos acadêmicos. É um livro que eu releio ele sempre. Essa frase aqui, a maioria dos advogados, dos advogados criminalistas, trazem essa frase como uma verdade, porque somente nós, advogados criminalistas, estamos mais próximos da realidade daquela pessoa que é acusada. A pessoa que é acusada não é somente ela que está sendo sentada no banco dos réus. Não é somente ela, é toda uma família. O advogado que ele não tem a sensibilidade de entender todos os percalços que aquela pessoa está passando, ele não tem esse sentimento, ele não consegue atuar com amor e com destemor, principalmente, para defender aquela pessoa. Se ele não se colocar no lugar daquele que está sendo acusado, ele não tem condições nenhuma de fazer uma boa defesa. Então, e esse caso aqui foi um caso muito interessante que eu atuei lá em Cerqueira César, agora no começo do ano, que nós conseguimos absolver esse rapaz aí acusado de ter tentado matar um outro, ateando fogo nele. E nós conseguimos demonstrar que, na verdade, era uma mentira e o cara tinha sofrido um acidente, mas eles tinham um problema, os dois eram usuários de droga, enfim, e aí conseguimos demonstrar que ele era inocente. Então, e ele chegou lá condenado praticamente, condenado. Só que durante a instrução no plenário, eu contei ali a imagem dele, no plenário a gente conseguiu demonstrar que, na verdade, não tinha acontecido daquela forma. Por isso que eu falei, questão da mídia já condenar as pessoas de antemão. Nesses anos todos de plenário do júri, você teve algum caso que você fala, esse para mim foi o caso mais marcante, o caso que assim que mais entrou em mim, mais me comoveu? Sim. Inclusive foi um caso recente, atuou eu e a doutora Miriam Marques, que é uma colega minha que atua no plenário junto comigo. Inclusive a mentoria é nossa. Foi um caso onde uma pessoa que vivia em condição de rua, que não tinha condições nenhuma de nem sequer custear os nossos honorários, a gente sensibilizou com a história. Fizemos o pro bono. E nesse caso a gente viu não um crime, mas uma disputa de classe social. Esse senhor, ele residia na rua, mas era aquele senhor trabalhador. As vicissitudes da vida fizeram com que ele fosse para a rua. O cara que foi traído pela esposa, perdeu o emprego, não sentia mais... não tinha mais o porquê viver. E aí ele entrou na depressão e foi para a rua. Mas ele fazia trabalhos. Fazia trabalho de jardinagem, né, limpava uma rua, enfim. E ele trabalhando para uma senhora muito respeitada, estudada, PhD na área dela, e PhD mesmo, pós-doutor, enfim, estudiosa, palestrante, outro nível social. E ele fez o trabalho, ficou faltando pouco de dinheiro para finalizar o pagamento que ele tinha cobrado, mixaria. Mas para ele, não era mixaria. Naquele dia representava um prato de comida no final do dia. Era o que ele tinha para comer naquele dia e a moça não pagou, e a senhora não pagou. E aí ele foi cobrá-la depois, e começaram a discutir, e ela acabou agredindo ele acabou agredindo ela. Num primeiro momento, o Ministério Público denunciou ele por lesão corporal. Só que aquelas questões, né? Se fosse uma outra pessoa que tivesse sido acusada, talvez ali teria feito um acordo de não persecução penal e tudo bem, cada um seguiria a sua vida. Mas não. Por iniciativa do magistrado, não sei por que cargas d'água, mas eu acredito que ela entrou em contato com ele
e por ver a classe social dela, ele entendeu que deveria mandar para o Ministério Público denunciá-lo por tentativa de homicídio. E o cara foi denunciado por tentativa de homicídio. Então a gente conseguiu demonstrar que era mais uma questão de luta social do que, de fato, um crime de tentativa de homicídio. Então esse caso mexeu muito, não só comigo, mas também com a doutora Miriam Marques, fez com que a gente fizesse, então, a defesa de senhor, conseguimos desclassificar, e aí ele já saiu do plenário com alvará de soltura. Então é um caso que vai ficar marcado, talvez, assim, pela minha trajetória, até que surjam outros aí, mas a gente sensibiliza bastante com a história de alguns clientes nossos. Muito bem, vamos para outro post, Lucas. Você vai falando, o seu olho vai brilhando. Eu vou entrando no seu olhar, assim, você vai falando, é muito amor, realmente é apaixonante mesmo, e você é louco pelo que você faz, é nítido. Eu parafraseando o grande tribuno que ficou conhecido como o príncipe do júri, que é o Valdir Trancoso Pérez, eu digo que, assim, a advocacia, ela me imanta, né? E quando eu tento descansar, parafraseando o Valdir Trancoso Pérez, quando eu tento descansar, é na advocacia que eu recobro as minhas energias. Então é quase que uma simbiose, né? Ela me atrai, eu tenho ela como uma grande paixão da minha vida, e a ela eu não traio, porque ela também não me trai. Então é assim, eu vivo e respiro a advocacia criminal, talvez por isso que eu tenha tido um pouco de sucesso na minha atuação. Muito lindo mesmo a sua maneira de falar. Eu analisando os perfis de alguns advogados que dizem que são criminalistas. Dizer hoje em dia que é advogado criminalista me parece que é quase que um mantra para muitas pessoas. Muitas pessoas adoram dizer que, olha, sou advogado criminalista, e aí quando você vê o número da OAB, a pessoa tem nenhum ano ainda de atuação. Ser advogado criminalista é você viver da advocacia criminal. E também, parafraseando Valdir Trancoso Pérez, ele, numa entrevista, ele falou assim, que os advogados que menos têm a ambição de se tornar ricos são os advogados criminalistas. Porque, como eu disse, inclusive nesse caso que eu acabei de contar, de narrar, caso pro bono. O que me motiva a defender as pessoas é o amor que eu tenho pela advocacia criminal. Então, ver hoje muita gente falando como moda que é advogado criminalista, sem ser advogado criminalista ainda, sem ter transcorrido o caminho da advocacia criminal, e aí às vezes eles fazem de tudo, mas eles não falam que são civilistas, não falam que são trabalhistas, não falam, mas eles fazem tudo. Mas quando é para falar, não faz nada. Exatamente, quem faz tudo não faz nada. Mas quando é para falar de um caso, eles falam que são advogados criminalistas. Então, assim, dizer que é advogado criminalista sem ser advogado criminalista só por moda, eu até critico essas pessoas. Vão viver um pouco a advocacia. Quando vocês estiverem com 10 anos de atuação exclusivamente na advocacia criminal, vocês começam a dizer que são advogados criminalistas. Vivam da advocacia criminal. Muito bem. Já vamos colocar um videozinho que eu achei sensacional. Galera, aqui é advogado diferenciado, advogado tribuno do júri. Como é que a gente anda? Aqui, ó. BMW, advogado, tribuno do júri, é isso, gente, é só sucesso. A gente anda de BMW, de Porsche, por quê? Porque... Acabou o seu tempo já, não? Acabou o tempo aqui? Já acabou o seu tempo já. Putz, acabou o tempo do aluguel. Tá bom. Ai, caramba. Gente, é isso. Aluguei o carro aqui, que é assim, né? Tem muito cursinho que promete para vocês que vão ensinar exatamente tudo do plenário do júri em 2 dias. Acabou aqui a BMW, já fecharam aqui até o vidro. E é isso. Não se engane com esses cursinhos que falam para vocês que vão ensinar tudo do plenário do júri em 2 dias. Online, cursinho online, gente. Para plenário do júri não dá. Tá certo? É igual isso aqui, ó. A gente aluga, acabou o tempo. E vocês, se forem para esses cursinhos aí de 90 e poucos reais, que vão prometer te ensinar tudo em 2 dias, é golpe, tá certo? Júri é experiência, tá certo?
E é isso, gente. André Nino, advogado criminalista, mostrando para vocês que a gente pode andar de Porsche, de BMW alugando, viu? Mas fazer júri de verdade é outro nível. É isso, se 5 anos de faculdade já não dá pra gente ter noção nenhuma, e aí, doutor? Vamos lá, esse dia foi muito legal, é o carro de um amigo meu, né? Eu falei assim, cara, deixa eu fazer um vídeo aqui, porque eu tô vendo muita fake news, né? Gente, júri é diferente, júri é experiência. Vou te contar o caso que aconteceu há, acho que mais ou menos 17 anos atrás, acho que mais ou menos isso, 18, 17 anos atrás. Eu já estava fazendo júris e teve uma colega que falou assim, André, eu tenho uma vontade de fazer um júri e eu fui contratada e vai ter o plenário. Você faz comigo? Eu falei, faço. Ela falou assim, já vi você atuando em vários júris. Naquela época não tinha tanta divulgação na internet quanto tem hoje, então a gente não divulgava tanto. E aí, só que ela estudava comigo e ela sabia que eu fazia júri, né? Aí ela falou, eu falei, demorou, passa o processo para mim, eu vou analisar e a gente faz. E ela toda empolgada. André, eu falo 45 minutos, você fala 45, né? 1h30 e tal. Eu falei, demorou, fica tranquilona. E eu tipo assim, preocupado. Por quê? Porque quando eu começo a falar, eu esqueço a hora. E eu falei, cara, 45 minutos pra mim vai ser muito pouco. O caso era um caso complexo, né? E eu falei pra ela, demorou, legal. Aí na noite anterior, a gente conversando por telefone, olha, eu pensei nisso, pensei naquilo e tal. Eu falei, legal, vai tranquila, tá? Vê como é que você quer que eu falo primeiro, você quer que eu falo depois, o que você quer que eu fale. Aí ela falou, não, eu vou falar isso, você fala outra coisa e tal. Eu falei, legal. Só que eu estudei o processo inteiro, tal, com tudo na minha mente. A gente subindo a rampa, fora da Barra Funda, pra ir pro plenário, ela falou, André, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falei, fala. Eu não tenho coragem de falar. Eu não vou ter coragem de falar. Se você tivesse estudado só o seu trechinho... Se você toca o júri, a defesa, eu falei, fica tranquila. Então, quando eu vejo esse pessoal falando assim, olha, um curso prático pela internet, que já não é prática, você vai falar da teoria. Então, é isso que eu falo, jovens advogados, entendam. Prática é uma coisa, teoria é outra. Teoria, você vai ficar ouvindo a pessoa falar, contar a história. Ele vai ler um livro, ele vai reproduzir aquilo que está no livro e vai te dar uma aula. É aquilo que você aprende nos bancos acadêmicos. Você não precisa fazer esses cursinhos aí. Prática é outra coisa. Por isso que eu falo, a minha mentoria ela é prática, porque você vai sentar comigo, você vai estudar o processo, vai entender por que eu escolhi aquela tese. É a mesma coisa da construção de um prédio. Quando você vê o prédio pronto, bonito, você vai falar assim, nossa, que prédio bonito. Só que você não viu os andaimes dele. Você não viu a construção uma a uma. Então nós vamos ensinar na prática o que é fazer uma defesa em plenário do júri. E essa pessoa que fizer a mentoria conosco vai estar sentado na banca da defesa junto conosco, fazendo o júri junto conosco. É prática, isso é prática. Então esse vídeo eu fiz, mas como uma brincadeira, nem sempre eu sou tão sério, né? Mas assim, para gerar essa polêmica mesmo, para falar, olha gente, o que vocês estão aprendendo nesses cursinhos aí de internet? Porque o que acontece? Cursinho de internet, assim, os caras fazem aquele funil de venda, né? A gente sabe como é que funciona. Funil de venda. Entra 50 mil pessoas ali, se eles venderem para 1.000 pessoas, tá ótimo. Para 2.000 pessoas, tá ótimo, tá beleza. Então, eles estão fazendo isso pensando em fazer dinheiro e não estão ensinando ninguém. O que se você lê um livro de tese jurídica para ser aplicado no plenário do júri, é a mesma coisa de fazer esses cursinhos aí. Só que a prática é diferente. E quando você chega no júri lá, você chega no plenário do júri, com toda a sua tese pronta, que você estudou no processo, chega lá, o promotor fala, olha, doutor, eu pensei em a gente entrar com uma tese convergente aqui. Você está preparado? É isso que eu tô falando da prática, é essa a prática. Quantos júris eu fui achando que tava 1.000 maravilhas, quando eu chego lá, o caldo engrossa e eu tenho que me virar. Outros que eu falo assim, gente, meu Deus do céu, tô ferrado. Aí o promotor vem, assistente de acusação vem conversar comigo, doutor, o que o senhor acha? Aí eu tenho que lembrar, falar, cara, não, beleza, que dá para eu fazer essa tese, e aí eu já proponho uma outra tese, doutor, que tal a gente, né, nem tanto o senhor, nem tanto eu, a gente melhora inclusive essa situação aqui. Acabou. Teve um plenário que eu fiz, que a gente entrou numa tese convergente num caso terrível. O cara matou o outro lá junto com a amante, que na verdade ele era o amante e matou o outro que também era amante dela, porque ele também tinha um outro relacionamento. E eu falei, nossa, aqui nós estamos ferrados. Quando a gente chega para fazer o plenário, um puto de um promotor, bom pra caramba. E o processo eu tava convidado.
processo não era meu, mas eu estudei o processo. Por quê? Porque eu ia fazer a defesa. E eu até falei, olha, não deixa o meu nome lá, porque o promotor vai ver quem sou eu. Quando chegar lá, a gente vê quem que é o promotor também. Beleza. Baita de um promotor. A gente conversou, doutor, eu pensei assim, assim, assado. Eu falei, doutor, tá, mas e se a gente fizer de uma outra forma aqui, reduz a pena, eu fiz o cálculo rapidão ali da pena, a gente entra com a detração aqui e ele já sai. Doutor, eu já não sei, chamamos o juiz, doutor, olha, se a gente fizer assim, dá a detração, o senhor dá a detração agora em plenário? O juiz olhou e falou assim, demorou, dou a detração. O cara saiu junto conosco. Então é isso que eu falo, é a prática, é diferente desses cursinhos aí. Não, a prática, conhecimento é os 10 anos que você falou. No mínimo, os 10 anos no mínimo para você começar a achar que você é bom em alguma coisa. Hoje eu pego um processo de 200, 300 laudas, eu vou olhar o que me interessa, eu sei o que você eu preciso. Sabe as partes Exatamente. específicas. Eu sei o que preciso, isso é o que? Prática. Isso é prática. É você falar pro seu mentorado, pro seu aluno, falar o seguinte, olha, você vai olhar isso daqui, nesse caso aqui você vai olhar isso. O que interessa pra gente? É prova. É prova. Ah, tem depoimento, olha o depoimento. Tá ali com a prova? Não tá. Então a gente vai gerar aqui, aí a gente vai ver. A gente descredibiliza a prova ou a gente descredibiliza o depoimento? Vou te fazer uma pergunta, agora é de júri, mas não tem nada. Não, tem, mas não tem a ver. É sobre o Cupertino, né? Que foi agora. A gente sabe que o réu ele pode falar ali o que ele quiser, a hora que ele quiser, e ficar falando lá, né? Sim. Mas, né, não é muito arriscado para o advogado se deixa assim, porque eu achei assim, ele levantou. Não sei se você assistiu. Então, eu tava praticamente lá dentro. Eu falei, nossa, mas tudo bem que as advogadas tinham, acho que só 2 meses que estavam, né, acompanhando, que assumiu o caso. Mas não é arriscado você deixar ele livre, leve, solto, falando ali livremente, assim, sem nenhum... Eu achei assim... Olha, eu não vou comentar o caso, porque talvez eu incorreria ali aqui numa falta ética, né? Eu vou falar num contexto geral. Isso! Aí eu posso falar num contexto geral, tá? Não tô falando das advogadas, não tô falando do caso do Cupertino. Você tá falando da minha pergunta, assim, se o réu, seja lá qual for o réu. Seja lá, qual for. Primeiro de tudo, o advogado ele tem que entender onde que ele está entrando. Ele tem que mensurar o resultado que ele pode ter num processo. Eu nunca, jamais sustentei num plenário do júri, ou em qualquer caso que eu atuei, uma tese impossível. Começa por aí. Como eu falei anteriormente, quem aceita o cliente sou eu. Hoje, graças a Deus, eu posso fazer isso. Quem aceita o cliente sou eu. O cliente chegar para mim e falar assim, doutor, eu quero que o senhor defenda tal tese. E eu olho que é uma tese impossível, eu falo, filho, sem chance. Eu vou te dar aqui a minha análise do processo, e vou falar para você quais são os caminhos cabíveis, que eu posso sustentar. Se o cliente não aceitar, tchau, filho. Porque eu não sou palhaço para ficar na frente de 7 jurados, um promotor de justiça, um auxiliar de acusação, um magistrado, a imprensa toda. Todinha ali. Não estou falando do caso dele, estou falando de um caso qualquer, tá? E sustentar uma tese inviável. Não sustentaria jamais, não aceitaria o caso, jamais. E outra, o protagonista do processo sou eu. No plenário do júri, ainda mais. No plenário do júri, o protagonista é o advogado. Ninguém vai no plenário do júri para ficar assistindo o promotor, exceto se for aluno dele. Vai lá para assistir o advogado. E nós falamos sempre o seguinte, gente, cuidado no plenário. O plenário, ele te catapulta ou ele te sepulta. Tá todo mundo te vendo. Seu nome vai ficar marcado como um bom orador, como um bom advogado ou como um péssimo advogado. Na minha visão leiga, tá? Posso estar errada, o doutor me corrija. Como o réu ele é o último, né, a ser falado, a ser ouvido, né? Eu estou falando dele, o doutor não. Não, eu não. Tá? Eu estou falando dele. É tão arriscado ele ser aquele... primeiro que ele levanta, anda, senta, vira, e eu falei, meu Deus, mas pode tudo isso? Eu achei que não podia, mas enfim, o juiz deixou, né? Mas eu achei arriscado, leigamente falando, porque ele é o último a ter a voz, né? Ali, ouvida por todos. E se ele é o protagonista, eu acho arriscadíssimo. E é o que você falou, é o advogado que tem que... Quando o cliente é protagonista, ele apaga a figura do advogado.
em qualquer caso, não tô falando esse caso, tá? Qualquer caso. Quem vai julgar são 7 jurados. Se você é o advogado e você não tem postura, você não tem firmeza de voz, você não tem um oratório em que você consegue passar a eloquência, a certeza daquilo que você está falando, você caiu em descrédito. A partir do momento que você caiu em descrédito, você pode falar o que você quiser. Acabou. Acabou. Você não consegue mais fazer uma defesa. O seu crédito, na sua defesa, na sua oratória, tem que ser do início ao fim. Como eu disse, ninguém vai no plenário assistir promotor, ninguém vai ver o juiz, que o juiz é só presidente. Entendeu? Fala só no finalzinho. Então vai lá para o advogado. Se o advogado não souber o que ele está fazendo, se ele não for o protagonista, ele sepulta a carreira dele. Porque quando alguém falar desse advogado que teve uma má atuação no plenário do júri, todo mundo vai falar, cara... Mas o réu pode levantar? Existe a plenitude de defesa. Nesse caso aí, agora vamos falar nesse caso, eu acredito, por ter sido um caso que tinha uma proteção maior, né? A imprensa está acompanhando, o juiz deve ter ali um posicionamento um pouco mais maleável. Ele pediu, inclusive, é que eu assisti todo, né? Eu assisti todo. Ele pediu, posso, mas era assim, ele batia papo. Aí eu estou falando o que eu quero saber, o que eu quero entender, porque eu não entendo. Eu fui em um júri na minha vida só, que foi do meu professor, e eu amei, foi um negócio que eu fiquei encantada. Mas o juiz pode ficar conversando e bater papo, dialogar, respondendo perguntas? Pode, assim, o juiz, réu e testemunha não faz perguntas. Já teve casos de policial, delegado, vir perguntar coisa pra mim e falar, aqui o senhor é testemunha. Quem pergunta sou eu. Ele ficava, o doutor, pro juiz. Com muito respeito, mas você foi lá na penitenciária, você me falou isso. Ele ia falar... Eu senti como se ele tivesse intimidade ali. Eu falei, mas, gente, o que é isso? Eu achei muito sem noção, mas o juiz deixou, né? Ele virava, ele falava com todo mundo. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É assim que pode? Tem o bom réu, né? O bom cliente, tem o mau cliente também. Nossa. Tem casos que, assim, eu entendo que o advogado ele tem que falar pro cliente, olha, o seu posicionamento é esse, você deve falar isso, você deve falar aquilo, você deve se comportar de tal maneira, porque isso vai contribuir com a minha defesa. É o que eu disse. Cada um tem um jeito de atuar, né? Eu tenho a minha forma de atuação. Põe a outra. Vamos ver. Isso, daí a gente vai falar, né? Vamos ser cancelado de novo, hein? Homem acusado injustamente pela esposa. Aí ali o que me chamou a atenção foi 45% das denúncias contra os homens na vara da violência doméstica são falsas. Houve acho que foi um congresso ou uma palestra de uma juíza que ela trouxe esse dado. 45% das acusações de violência doméstica são falsas. Infelizmente, nós estamos hoje num cenário extremamente preocupante, principalmente para o homem. Só que isso reflete também contra a mulher. E eu explico por quê. Porque a Lei Maria da Penha, ela tinha um ideário de proteger, de dar uma maior proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica. Ao longo do tempo, essa lei, né, a Lei 11.340 de 2006, apelidada Lei Maria da Penha, ela veio sofrendo diversas alterações, sempre a prejudicar o homem. Exato. De um tempo para cá, de um bom tempo para cá, mulheres mal intencionadas, não estou dizendo todas, mulheres mal intencionadas, 45%. Desses 45%, mulheres mal intencionadas entenderam que ela pode utilizar de forma errada, né, de forma a prejudicar o homem, a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o judiciário hoje cravou o entendimento de que a palavra da vítima tem extremado valor em detrimento do homem. Então, você vê projetos, inclusive, aí de deputadas, salvo engano, deputados, que querem colocar o seguinte, olha, para a mulher não precisa nem mais fazer exame de corpo de delito. É só ela falar, a palavra da mulher basta. E aí, como que eu, homem, vou me defender de uma acusação dessa? Exato. Olha,
cidadão, ela tá falando que você bateu, não preciso fazer exame de corpo de delito para saber se ela tá falando a verdade ou não, a palavra dela tem valor, você sai da sua casa, ou você vai preso, ou você vai responder por um processo de agressão. E aí, o que que acontece? Eu posso fazer prova contrária a isso? Não posso, não tenho condições. Então vai ficar o quê? Um proforma, somente isso, o judiciário sendo mal usado para proforma para ferrar com a vida do homem. E aí onde que vem o efeito reflexo? Porque os outros 55% das mulheres, que são boas mulheres, que querem muitas das vezes ter um relacionamento... Necessita da justiça também. Necessita da justiça, não tem um amparo da justiça. Outras que querem ter um relacionamento com bons homens. Os bons homens hoje em dia falam assim, cara, qual que é a vantagem que eu tenho hoje em ter um relacionamento? Eu tenho a minha casa, tenho meu carro, tenho o meu trabalho, me sustento sozinho, tranquilo, sossegado, mas se eu colocar uma mulher dentro da minha casa e ela falar que ela foi vítima de violência doméstica, eu sou obrigado a sair da minha casa. Psicológica qualquer ou financeira, qualquer coisa. E aí você fala o seguinte, questão de violência doméstica. Quantos e quantos vídeos a gente vê aí de mulher falando com cara, e se a gente for colocar na mesma situação, ao contrário, seria uma violência psicológica contra a mulher, mas contra o homem não é. A exploração do homem com relação ao dinheiro também, não seria uma violência? Uma coisa que entra na Maria da Penha, que eu acabei lendo, e porque meu TCC é sobre isso, eu fiquei indignada, assim, plenamente, acho que pela minha criação e por ter filhos homens, né? Então, automaticamente, a gente deseja, eu como mãe, que os direitos sejam iguais. É óbvio que tem assim, é que quando a gente fala, parece que a gente está descredibilizando as mulheres que sofreram, que morreram. Não é isso. Nós estamos falando do erro, dos 45%. Então, assim, a violência psicológica. Muitas mulheres, o que os homens passam atrás de muitas mulheres com um sorrisinho lindo, eu sei porque na minha família tem. Pois é. Então Camila, eu sei, eu vivi esse núcleo, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo bem marcante. A mulher, se a mulher não quer ter relação sexual com seu marido, ela não quer. Eles estão brigados, ela não quer nem mais o casamento. Mas o homem quer. Aí ele vai abraçá-la à noite e, enfim, vai acariciar. Essa mulher, ela pode sair, ou não sei sair, pode fazer na sua casa o boletim de ocorrência, acusar ele até por estupro. Sim. Mas qual homem que quer se separar também, ele não quer mais aquela mulher, se a mulher chegar para ele e se insinuar alguma coisa, esse homem vai denunciar, porque se ele for denunciar, ele vai ser viado, ele, ou gay, vamos falar, eu já fui no né, vamos falar que ele é gay, vamos falar tudo desse homem, mas esse homem, então ele não fala nem pros amigos, porque ele não quer ser motivo de piada. Então, assim, quantos homens também passam por isso? E a gente vê pessoas, assim, até trouxemos aqui no podcast um caso de Sorocaba, do Bruno Monteiro, que a ex-namorada matou, porque ele não queria, e ela queria ainda 500 mil dele. Camila, recentemente, o caso daquele senhor lá que teve a oficina dele e a casa dele queimada por uma mulher. Por uma mulher, e tem a filmagem dela. Tem a filmagem, tem tudo. Ela tá presa? Não tá. Se fosse o contrário, o cara tava preso. Entendeu? Casos e casos que a gente vê aí de mulher destruindo o carro do cara. Isso não é violência patrimonial? Ela vai presa? Não vai. Entendeu? Quantos e quantos casos aí de mulher perseguindo o homem? Passou recentemente na imprensa uma moça que pegou o carro dela, atropelou o rapaz e a atual namorada na moto. Ela fez maior escândalo na frente do cara, falando que ele não ia largar ela, que não sei o que e tal, e depois foi dar entrevista lá, se passando por vítima, falando que ele que tinha emparelhado a moto ao lado do carro dela, e as imagens são nítidas, ela jogando o carro pra cima da moto do rapaz. Teve um caso também de envenenamento de ovo de Páscoa, que a ex também mandou pra família da namorada atual, envenenou os filhos, ela, acho que acabaram morrendo, acho que só a mulher que ficou, não lembro agora. As duas crianças morreram e a mãe ficou. Então, assim, eu tenho 3 filhos homens. Eu me recuso como mãe a aceitar que uma mulher tem um relacionamento com meu filho, essa mulher dá um tapa na cara do meu filho, o meu filho reage apenas por o reflexo e o meu filho vai ser penalizado e essa menina não, eu me recuso a aceitar uma coisa dessa. Me recuso. Você tem 3 filhos, eu tenho um filho. Que muita mulher não entende é que é o seguinte, cuidado, gente, com o que vocês estão fazendo. Exato. Porque hoje você pode fazer uma falsa comunicação de crime contra um homem, só que amanhã a vítima pode ser seu filho.
Exatamente. Então, a partir do momento em que boa parte das mulheres estão entendendo que elas podem fazer o que elas querem, porque eles têm o beneplácito da justiça para poder ferrar com a vida do homem, amanhã a vítima pode ser o seu pai, O seu pai, pode ser seu tio, pode ser seus filhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Eu, de verdade, eu sou um cara hoje que eu tenho um certo receio em ter um relacionamento. Eu tenho um receio. Essa ideia de que a mulher pode fazer tudo, pode. Só que vocês não devem fazer isso. Deixa o homem ser homem e vocês sejam mulher. Exato. E acabou. Porque o homem, ele não quer uma mulher para ficar pagando a conta dele. Ele sente prazer em pagar a conta da mulher. Ele é o cara que ele sente prazer em chegar assim, a mulher fala assim, caralho, eu preciso, desculpa o palavrão, preciso levantar um muro ali. O cara vai levantar um muro, pombas. Exatamente, Pô, eu isso. preciso pendurar um quadro. É ele que tem que fazer isso daí. A mulher, a estrutura da mulher é outro. Eu me arrependi amargamente de entrar nesse... E voltei rápido, viu? Ela cuida da casa, porque ela é mais delicada, entendeu? O homem, ele é bruto. Um monte de mulher que chega e fala assim, eu quero direitos iguais. Fala, filho, pra mim, primeiro, fala pra mim, eu sou advogado. Fala pra mim qual é o direito que você quer ter, que o homem tem, que você quer ter. Fala pra mim, só um. Tantos quantos você quiser, mas fala um só. É porque eu quero sair e transar quantos eu quiser. Fala, filho, isso não é direito. Isso Direito não é o que tá na lei. Exatamente. É o que tá na lei. Eu tô perguntando o que é na lei. A mulher tem que ganhar a mesma coisa que o homem. Fala, tá lá na lei também. Lei trabalhista diz o seguinte, se a mulher desenvolve o mesmo trabalho que o cara, com o mesmo tempo de período de trabalho, com o mesmo tempo de prestação de serviço, com o mesmo cargo, tem que receber igual. Olha, eu sempre trabalhei com homens, né? Porque eventos, então assessoria, automaticamente, né? A gama é maior de homens. Eu nunca passei por essa coisa de, eu não sou respeitada, assim. Eu acho que você se coloca, você se posicione, o seu respeito, ele vem através disso. Sim. Então, assim, eu não sei, mas eu vejo que as mulheres hoje, que querem tanto, se vitimizam tanto. Peraí, se você quer tanto, para de se vitimizar. Simples. Eu certa vez conversando com uma amiga minha, e aí eu falei pra ela assim, eu tenho um sonho. Por mim, assim, na verdade, por mim, dividiria o mundo no meio e falar o seguinte, beleza, vocês querem tudo igual? Metade do mundo é pra vocês, metade do mundo é nosso, a gente só se encontra pra se procriar, porque precisa procriar, porque precisa manter a humanidade, mas cada um se vira com o seu cada um, beleza? Mas como não é impossível isso, eu falo o seguinte, gente, eu queria só uma experiência. Não precisa pegar uma cidade. Pega um bairro, só um bairro. Um tamanho de um bairro, que não seja tão grande. Né? Nós estamos aqui em Santo André, pega Santo André, pega São Bernardo, sei lá, um bairro, um município, né? Um bairro que não seja tão grande. E fala assim, mulherada, vocês vão começar do zero aqui, beleza? Só para vocês sentirem um pouquinho. Se vocês tocam o barco aí, pode tocar o barco. Mas eu não quero estar nessa experiência. Entendeu? Não, então, mas é pra falar pra essa mulherada aí. Eu não quero. Toca esse bairro aqui. Você vai fazer o seguinte: primeiro, vocês vão fazer toda a estrutura das casas, tá? Vocês vão ter a polícia de vocês só mulher, vocês terão o corpo de bombeiro de vocês só mulher, entendeu? Vocês vão ter engenheiras, vão ter as meninas para poder construir as casas, né? Pedreiras e tal, fazer o bueiro, eletricidade, internet, montar uma usina. Igualdade não é só no cargo empresarial, executivo. Mas é isso que eu tô falando. É isso que direitos eu tô falando. Iguais O que a gente tá vendo não é um discurso de direitos iguais, é um discurso de privilégio, que nem agora. Direito igualitário lá, do mesmo tanto de deputado com deputada. Na OAB agora me parece que estão falando aí em cargos, eu acho que do 5º Constitucional e não sei o que e tal. A gente teve uma presidente que não conseguia falar uma frase. Então, o que acontece? Você está colocando as pessoas no cargo, as mulheres no cargo, pela competência ou só pelo fato de ser mulher? E aí, onde que coloca? Onde que eu falo? Gente, vai me colocar num cargo que eu, só porque eu sou preto, vai me colocar num cargo que eu não tenho condições de exercer? Aí eu vou falar assim, gente, vocês são tudo racistas, porque é o seguinte, eu sou preto, eu quero estar lá também. Mas se eu não tenho condições de exercer aquele cargo, por que eu vou fazer isso? É a mesma coisa das cotas, né? Então, eu sou contra a cota. Eu vou entrar numa cota porque a cor da minha pele se diz se eu sou inteligente ou não? Eu sou contra a cota, eu falo o seguinte, gente, o que tá dentro aqui da minha cabeça não tem cor. Exatamente. Não tem cor. Se eu tô tendo um pouco de sucesso na minha advocacia, é porque eu sentei a bunda no banco ali e fiquei estudando. Enquanto tinha um monte de amigo meu que era filho de advogado, filho de médica, que tava lá no barzinho tomando cerveja, correndo atrás de mulher, eu tava estudando. Até hoje não é advogado. Eu tô há 20 anos sustentando minha família com a advocacia. Olha, porque eu não preciso de cota. Eu preciso falar o seguinte, o que eu quero?
E vou estudar e vou me dedicar a isso. Agora, quer fazer assim, colocar a mulher no cargo de chefia porque é mulher, mas por que ninguém vai estar disputando? Por que ninguém está disputando o cargo ali de um emprego mais alto? E você, agora eu vou ser mais polêmico. Vamos entrar numa outra seara aqui também, já que é para ser polêmico, já que eu vou ser cancelado mesmo. Vamos. Eu já vou falar de uma outra questão. Incursionar numa outra questão também que eu sou contra. Esse negócio de banheiro aí, pra cara ficar usando banheiro de mulher. E aí eu digo, esse monte de briga do caramba, eu nunca, na minha vida inteirinha, eu nunca vi uma mulher que se sente homem brigando pra ir usar o banheiro do homem. Por que só marmanjo quer usar banheiro de mulher? Exatamente. O cara quer ir lá e sacar do pênis dele no lado da minha sobrinha, do lado da minha filha, do lado da minha esposa. Agora eu nunca vi uma mulher falar o seguinte, não, vou usar o banheiro do homem ali, vou ficar peladona, sentar na frente do cara, por enquanto que o cara tá ali com o testículo dele lá, com o pênis dele do lado de fora ali, nós dois usando o mesmo banheiro. E nunca é normal. Vi. E nem Eu vai nunca ter, vi. eu acho que... Por que a mulher não quer usar o banheiro do homem e o homem quer usar o banheiro da mulher? Porque ele fala assim, porque eu me identifico assim. Porque ele quer ficar olhando lá as partes íntimas da mulher. Pombas, caceta, você pode fazer o que você quiser em 4 paredes. Exatamente. E ninguém tá aqui pra criticar absolutamente ninguém. Cada um faz o que quiser, mas respeita o espaço do outro. Se você quer respeito do seu espaço, cara, eu tenho que respeitar o espaço da pessoa. Se ela se identifica como mulher... Se o cara se identifica como mulher, se ele gosta de transar com outro homem, legal, cara, porra, bacana, vai em frente, seja feliz. Você não tá atrapalhando em absolutamente nada a minha vida. Agora, quando você quer usar o banheiro que a minha esposa tá usando, você tá atrapalhando a minha vida. Concordo plenamente. É que nem você andar no shopping e ver todo mundo se agarrando. Eu acho feio o homem e a mulher se agarrando. O homem e a mulher se agarrando. Aí fica, sei lá, hoje educar filhos é muito complicado, né? Uhum. É muito complicado. Então, assim, eu já passei, né, 3 fases, né? Que é a idade dos meus filhos. É muito complicado. Você andar no shopping, você não sabe nem como falar, porque tem um homem e uma mulher se agarrando, tem uma mulher pelada ali, tem 2 homens se agarrando aqui. É muito difícil. Eu tenho uma tática. Quando eu vejo isso, eu já antevejo que eu vou passar por uma situação dessa, eu falo com meu filho e desvio o olhar dele para outro lado. Mas hoje tá difícil, porque tá... Exatamente. Aí hoje em dia, como é que eu faço? Já não dá mais. Eu falo para ele, anda olhando pro teto, pombas. Mas eu explico para ele, gente, filho, você tem que respeitar todo mundo. Respeita todo mundo. Ele é o básico. Entendeu? Amiguinhos do meu filho, que eu já vejo que eles têm a tendência, vão na minha casa, trato super bem todo mundo, tal. Só que eu explico pro meu filho. O cara, respeita, mas se você vê menino no banheiro de menina, nunca vai aceitar isso. Essa questão do banheiro é ridículo. Eu também não... Inclusive, teve o caso essa semana do casal que foi expulso da academia, né? Porque... tinha uma mulher lá que parecia que eles acharam que era uma mulher trans, mas era uma mulher de verdade, só que ela tinha motorista, e aí eles foram expulsos da academia. Na academia onde que eu vou lá tem um monte de mulher que eu falo assim, cara, tá mais macho que eu. Tá mais macho que eu, mano. Não tá gravando agora não? Você parou aí? Tá gravando. Tá. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa pra lá. Ficou calor. Vamos lá. Agora é um assunto sério, hein? Agora ninguém vai te cancelar. Né? Você sabe o que é balística forense e como aplicá-la na tese de defesa no tribunal do júri? Bom, quem me conhece sabe que eu sou pós-graduado em perícia criminal, ciência forense. E depois, quando eu terminei, né, minha pós-graduação, eu me especializei em balística forense, mancha de sangue e local de crime. Balística forense, tem muito que eu falo. É experiência, dizer que é criminalista é respirar a advocacia criminal. Eu sempre estudei, nunca parei de estudar, estudo até hoje, sempre voltado a melhorar ainda mais a minha atuação no direito criminal. Então a balística forense, hoje em dia, ela, no meu ponto de vista, principalmente nos crimes que são, especialmente nos crimes que são realizados com disparo de arma de fogo, é fundamental o advogado ter conhecimento de balística forense. Mas não são todos. Não são todos, é a minoria, Você falar sobre balística forense num plenário do júri e você demonstrar conhecimento, gente, isso muda tudo. Eu já vi advogado em plenário do júri falando que o cara, ele mostra lá, fala assim que é uma bala. Gente, bala é de chupar, aquela balinha que se coloca na boca. Pente, pegou a pistola, o pente da pistola, pente é de pentear o cabelo. Vamos dar nome aos bois. A gente vai falar de projétil, a gente vai falar de carregador de pistola, a gente vai falar o que é pistola, o que é um revólver.
Eu fiz um processo agora, recentemente, fui chamado inclusive por um professor meu, professor da graduação, que eu tenho um baita preço por ele, falou: André, eu tô com um processo aqui, ele é um processo em que demanda um conhecimento de balística, eu queria que você fizesse esse plenário comigo. Eu analisei o caso, um caso dificílimo para poder sustentar, um caso que já tinha mais de 10 anos, iria fazer 10 anos agora em setembro, 9 anos e pouco, iria fazer 10 anos em setembro. O rapaz, com a namorada, dentro do veículo, eles tinham saído eles tinham ido em 2 barzinhos, depois foram na casa de um colega, se despediram dos colegas, foram para um outro local. Na hora que ele está fazendo a volta com o carro, houve um monte de barulho, como se fosse fogos. Quando ele olha para a namorada do lado, a namorada com um tiro no pescoço. Ele socorre a menina no hospital, a menina vem a óbito. Feita a investigação, veículo apreendido, feita a investigação. Os fatos se deram numa época de frio. Então já começou a se questionar o seguinte: por que os vídeos estariam abertos? Porque como que um tiro acerta a moça e não acerta ele? E aí eu comecei a analisar o caso, ele falou para mim que era um caso que demandaria um conhecimento maior de balística, eu falei, de fato é. E aí, onde que vem a expertise para poder aplicar no plenário do júri? Eu consegui traçar o trajeto e a trajetória do projétil. Tinha um outro disparo que tinha acertado o capô do veículo. Então eu tinha o direcionamento desses disparos. E o rapaz, no primeiro momento, ele fala assim: olha, eu acredito que ela foi atingida pelo lado direito para o lado esquerdo. Só que depois a perícia constatou que foi do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, do lado dele. Então o disparo teria sido feito do lado dele para o lado de fora. Só que nós temos diversas marcas que são deixadas por um disparo de arma de fogo, que a gente consegue falar se é um tiro próximo ou não. Então o que eu demonstrei no plenário do júri? Que era impossível ele estar ao lado da moça e ter atirado no pescoço dela e não estar presentes. Nem zona de fumaçamento, nem zona de queimadura e nem de tatuagem. Expliquei para os jurados o que era isso. E aí eu antevi uma tese do promotor para ele querer discutir comigo. Falei assim: doutor, mas ela pode ter sido morta fora do veículo e ser colocada dentro do veículo e ele transportar, por isso que o sangue, tinha o sangue lá e tal, né? Só que nós temos as marcas de sangue, nós temos marcas de sangue regulares e irregulares, e nós temos as formas em que elas são projetadas. A gente podia trazer um dia aqui para você ir mostrando sobre, a hora, né? Que vocês quiserem. Vamos fazer a parte 2, fazer a parte 3. Nossa, muito legal. Eu vivo a advocacia criminal, Camila. Quando eu comecei a entender o que seria, o que demandaria de um advogado criminalista, eu estudei sempre. Então, todos os cursos que eu fiz foi para aprimorar ainda mais o meu conhecimento. Então, eu mostrei para os jurados que aquele sangue, a marca de sangue que estava dentro do veículo só podia ter sido produzido se a vítima estivesse dentro do veículo. Então eu provei que ele não atirou na menina, não havia marcas de disparo próximo e que ela tinha sido atingida dentro do veículo. Com isso a gente conseguiu a absolvição do rapaz. Nossa, respondendo a um processo quase 10 anos. Então a balística forense aplicada no plenário do júri é um diferencial para o advogado. Doutor André, e aí, gostou de participar? Eu tô me sentindo já aqui. Adorei, Camila. Nossa, um bate-papo descontraído. Esqueci, inclusive, de estar num podcast. Muito bacana. A gente poder estar contribuindo um pouco assim com conhecimento, falando sobre a minha grande paixão, que é o direito criminal. E assim, pode me chamar sempre aí. Agora eu quero saber sobre as balísticas, eu quero saber tudo isso. A gente pode fazer um podcast falando só sobre questão aí de prova técnica, tá? Porque a gente não fala só sobre balística. Tem questão de local de crime, mancha de sangue. Eu dava um curso e eu montava a cena de crime e mostrava para os alunos, e é isso que eu falo, é a prática, isso é prática, e mostrava para os alunos como que era a dinâmica de determinado tipo de crime, e o que o perito tem que se atentar. Isso daí você tem que ficar jogando nas faculdades, nas universidades. Gente, pelo amor de Deus, eu faço direito no último, tô finalizando, eu não sei nada. Eu tô desesperada aqui no Crimes e Efeitos, porque eu fico olhando e falo, cara, eu não sei nada. Faculdade, eu digo o seguinte, faculdade, ele só vai te ensinar a passar no exame de ordem, nada mais.
Atuar é diferente. Atuar é o dia a dia. Eu fiz cursinho pra Você ainda tem que ter um plus a mais, Sim, né? Porque atuar é diferente. Você vai para um júri, por exemplo, com uma mentalidade, chega lá é outra coisa. Você entra numa audiência com uma mentalidade, é outra. Você vai numa delegacia de polícia achando que vai ser mil maravilhas. Não, vou chegar lá, vou falar com o seu advogado, tô bem Bom, vestido, eu vou fazer estágio com o doutor André. Ele já nem sabe, mas tá aí, ó. Já tá contratado. Vou fazer estágio, eu preciso aprender. Obrigada. Obrigada de coração mesmo, adorei. Eu que agradeço o convite. Já tá sendo convidado agora para mais coisas aí. Mais coisas. A gente vai falar sobre vários assuntos. Obrigado. Obrigada, de verdade. Verdades ditas, polêmicas expostas e muitas coisas para refletir. Porque entender sobre o crime é um passo para combatê-lo. Tchau.